Que a paz e o infinito amor do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, que possamos elevar o nosso agradecimento aos nossos benfeitores espirituais, a Maria, nossa Mãe Santíssima, ao nosso Divino Mestre Jesus e a Deus, o nosso Pai, pedindo ao nosso Pai as bênçãos para que possamos iniciar as nossas reflexões de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em novas faltas e liberta-nos do mal. E assim, amparados pelo infinito amor de Deus, de Jesus, dos nossos benfeitores espirituais, nós damos por iniciadas as nossas reflexões sobre os talentos que Deus nos confiou. E nos perguntamos, quais são os nossos talentos? Essa pergunta vale fazermos de vez em quando a nós mesmos. Há quem diga que não tem nenhum talento, que não consegue fazer nada direito, que não tem nada de bom para oferecer. Há outros que imaginam que talento é algo para pessoas especiais, pessoas predestinadas. São poucos aqueles que efetivamente possuem talentos. Se analisarmos mais detidamente, nós conseguiremos perceber que todos nós, de alguma forma, em algum grau, temos talentos. Sabem por quê? Porque todos somos filhos de Deus e todos possuímos dádivas que nos foram dadas por Ele e que nos cabe aproveitar. E aí, observando, nós vamos perceber que uns possuem uma inteligência aguçada, outros possuem sabedoria, outros Deus deu a eles a providência de recursos materiais. Mas há também aqueles que possuem facilidade para as artes, para a comunicação e muitos outros talentos. Cada um de nós está colocado estrategicamente em um lugar especial para ali crescer e auxiliar os outros a crescerem, para progredir e para ajudar o progresso daqueles que convivem conosco. Jesus, o Mestre da Sabedoria, nos apresenta uma parábola em que ele fala de talentos. E aí, só para nós lembrarmos, parábolas são narrativas singelas que escondem nas suas alegorias uma mensagem de grande significado espiritual. E Jesus usou muitas parábolas para nos ensinar. E essas parábolas até hoje estão marcadas na nossa consciência. E aos poucos nós vamos compreendendo todo o significado oculto delas. Na parábola dos talentos, Jesus nos fala de um Senhor que antes de partir para uma longa viagem, ele chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro deu somente 1. Ao retomar da viagem, ele chamou os servidores para fazer uma prestação de contas. Os 2 primeiros tinham multiplicado os talentos recebidos. O Senhor ficou muito satisfeito com a fidelidade deles e lhes prometeu confiar coisas ainda maiores. Entretanto, o terceiro
limitou-se a enterrar o tesouro recebido, por temer a severidade do Senhor. Por medo, ele não agiu, não fez nada para multiplicar o talento que lhe foi confiado. E o Senhor, muito irritado, determinou que lhe tirasse aquele único recurso que estava ali inútil nas suas mãos e entregasse ao que tivesse mais. Nós podemos fazer inúmeras leituras dessa parábola, mas hoje nós vamos focar na atitude do último servo. E percebemos que a sua justificativa se baseou no medo. Ele imaginou um Senhor muito severo, enterrou o talento para devolvê-la, ou seja, ele teve medo de lutar para valorizar aquele talento. E há pessoas que dizem ter desejo de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa em benefício dos outros, mas se sentem incapazes ou sem recursos para realizar aqui na Terra, no nosso mundo, o que desejariam. E com isso, acabam se recolhendo na ociosidade, na inércia, alegando medo de agir, medo de tudo, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar alguém ou sair desapontado, medo de sofrer, medo de incompreensão, medo de alegria e medo da dor. São aquelas pessoas hipersensíveis, desconfiadas, melindrosas, cheias de suscetibilidades, que não constrói as forças da alma. Quando chegam ao fim da vida, percebem que passaram por inúmeras experiências edificantes que a vida lhe ofereceu e ela não aproveitou nenhuma. E muitas vezes, com a desculpa de serem menos favorecidos pela natureza, essas pessoas vão se transformando gradativamente em verdadeiros campeões de inutilidade, de preguiça. E olha, estejamos atentos. Se nos percebermos um pouco assim, se nos encaixamos de alguma forma nessas características, vez por outra que seja, que essa mensagem sirva para nós de despertamento, de sair do estado da inércia, de sair do estado de preguiça e partir para a ação no bem. E nós poderíamos citar vários exemplos de pessoas que venceram seus medos, venceram suas limitações e multiplicaram seus talentos. Nós vamos lembrar de um exemplo bem próximo de nós, tanto no tempo como no espaço, para nós que somos mineiros. Nós vamos lembrar de Chico Xavier. Pobre, órfão de mãe ainda criança, tinha vários irmãos e ajudava o pai a criá-los. Ele psicografou mais de 400 obras que ele escrevia nas madrugadas, após ter atendido dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que iam procurá-lo no centro espírita onde ele trabalhava, em Pedro Leopoldo. Quem o ajudava era seu irmão, chamado André Luiz. E esse irmão desencarnou, quando eles ainda estavam no auge dos trabalhos. Esse irmão desencarnou e deixou para ele como herança uma esposa que sofria de doenças mentais e o seu filho que tinha paralisia
cerebral. Chico não teve nem medo nem preguiça. Ele continuou a multiplicar seus talentos e milhares de pessoas se beneficiaram e ainda hoje se beneficiam das suas obras, dos seus exemplos. Então, mesmo que nós tenhamos recebido uma tarefa rude, pesada, difícil, não tenhamos medo. Que possamos fazer dela o caminho do nosso progresso, da nossa renovação. Muitas vezes, o talento recebido é a dor. E a superação da dor é uma tarefa muito rude, muito pesada. Mas é a nossa oportunidade sagrada de iluminação do nosso próprio caminho para que a luz que façamos no nosso caminho seja também claridade para aqueles que estão ao nosso redor na luta da regeneração espiritual. Então, por mais sombria que seja a estrada que fomos conduzidos pelas circunstâncias da vida, que possamos enriquecê-la com a luz do nosso próprio esforço no bem. Porque o medo, ele não vai servir de justificativa aceitável quando nós tivermos que prestar contas ao Senhor. Que possamos ser aqueles servos que multiplicaram os talentos e devolveram ao Senhor o que haviam recebido, mas em dobro. Muitas vezes, atrás do que chamamos receio, timidez, reserva, há um pouco de orgulho. E esse orgulho mina o que pensamos e o que podemos fazer. Ao perceber os talentos de que dispomos, que eles possam ser aproveitados para beneficiar o meio onde estivermos, seja ele um pequeno ou um grande talento, uma facilidade de comunicar, um desejo de servir, uma disponibilidade de alguma fração de tempo para trabalhar em bem do próximo, em bem da coletividade, em bem da natureza. Hoje nós vemos aí tantas pessoas que se dedicam a limpar as praias de uma forma voluntária. Será que essa disponibilidade de ajudar, de querer ter um planeta melhor, não seria utilizar bem o talento? Então que possamos procurar qual o nosso talento. Talvez seja um talento pequeno para ser utilizado, bem utilizado, na dimensão do nosso lar, mas bem utilizado. Educar bem os filhos, servir a família com presteza, ser aquele que seja o ponto de compreensão, de amizade, de concórdia entre a família, entre os vizinhos. E aí nós vamos perceber grandes exemplos que nos motivam. Madre Teresa de Calcutá. Ela usou todo o seu talento de amar ao próximo para modificar a paisagem de um país extremamente pobre, onde o pobre não é só pobre, é miserável, é excluído, é discriminado, é tratado talvez pior do que um animal. E ela amou e nos deixou exemplos maravilhosos. Outro exemplo, Albert Einstein. Ele não poupou seu talento para que a ciência ganhasse novos horizontes. Quantas descobertas na área da ciência foram possíveis através do trabalho dele. Einstein usou seu talento para ciências para ajudar a humanidade.
E assim, muitos outros exemplos nós vamos encontrar, exemplos grandes, pequenos, mas todos eles extremamente valiosos. Porém, se ainda não conseguimos acessar capacidades tão grandes como esses grandes exemplos que nós temos na humanidade, que possamos fazer aquilo que já nos cabe, aquilo que já podemos fazer que está em nossa condição. Talvez nós não vamos modificar a história do mundo. Talvez nós nem consigamos deixar o nosso nome marcado no tapete da fama, mas valerá a pena se com o nosso talento pudermos contribuir para que uma só vida se faça melhor, que o dia de alguém se torne mais suave, que a estrada de algum outro possa ter, ao menos, uma florzinha a mais plantada para adornar o seu caminho. Que Jesus nos abençoe e fortaleça